Bom dia. De vez em quando alguém me pergunte, em todos os lugares do mundo, como é que a gente caiu aqui em Catalão, Goiás? Se caísse aqui, seria uma coisa boa. Mas é verdade que Deus encaminhou a gente para chegar aqui em Catalão. Mas nos muitos anos no ministério, tem pessoas que sempre perguntam como é que chegamos no Brasil. Pergunto o que nos trouxe para a cidade do interior do Brasil, a qual respondemos que Deus nos chamou para o ministério e nos guiou até Catalão, Goiás. Então, mas essa solicitou uma pergunta na mente. E na minha leitura, comecei a pensar sobre o tal de chamada e descobri que tem vários chamados na vida. E por isso quero tratar o tema, o chamado de Deus. E vai me ajudar aqui. Eu não sei se é o chamado de Deus ou a chamada de Deus. Então, se quiser me ajudar, mandando uma WhatsApp para mim, falando qual é, eu agradeço. Mas de qualquer jeito, no grego, a palavra eu vou pronunciar errado, eu sei, eu nunca estudei grego, mas eu li, estudei, e é kaleo, e é usado 234 vezes no Novo Testamento. Só te errando o que significa esta palavra no, no grego já dá para entender muito o que significa mesmo. Fala chamar ou chamar para fazer alguma coisa, ou para chamar a presença de alguém, enviar para uma pessoa, para convocar, para convidar, para chamar para desempenho de determinada atividade, para convocar uma participação, para chamar a um ofício dignidade, para nomear colocar o estilo, honrar uma pessoa, ah, para mostrar consideração, convidando alguém, falando, oi, que fez assim, 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 é chamar para honrar. Eu descobri que tem várias chamadas na palavra de Deus, e nesses estudos, nos próximos estudos, eu gostaria de tratar pelo menos quatro chamadas de Deus. Quatro chamadas de Deus. Hoje vamos ver a chamada para salvação. Interessante, o João 14,6 fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Mateus 11:28 fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Efésios 2, versos 1 a 6 fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O tema da mensagem hoje é: você deve responder ao chamado de Deus.
Mas o que é o chamado de Deus? Então, vamos considerar o primeiro. O primeiro chamado de Deus é para salvação. Deus chama todos para arrepender-se do pecado e colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. João 3,16 mostra o amor de Deus, porque fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E o famoso convite do Senhor Jesus Cristo falou assim, em Mateus 23, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisesses. Sabe que todo mundo tem uma escolha: ou aceitar Cristo como Salvador e abandonar as crenças que tem na religião e tudo, e coloca toda a sua fé no Senhor, ou rejeitá-lo. É sua decisão. Mas eu tenho uma pergunta: por que o homem tem necessidade de salvação? Por que você mesmo necessita a salvação? Nós temos várias razões. Primeiro, porque o pecado de um homem afetou toda a humanidade. O pecado de um homem afetou toda a humanidade. Qual foi o homem? Vamos ler em Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o mal e o bem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, é árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos e ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Romanos 5,12 fala assim: porquanto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos 3,23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, primeiro, porque o homem tem necessidade de salvação, porque o pecado de um homem afetou toda a humanidade. Pensa bem, por que você peca? Eu sei que eu peco porque eu nasci pecador. Eu nasci da raça de Adão. Adão pecou e a
os que são gerados dele também nascem pecadores e pecam. Porque o pecado do homem afetou a humanidade, porque o pecado é transgressão e ofensa contra Deus. Porque o homem tem necessidade de salvação, primeiro, o pecado de Adão afetou toda a humanidade, então todos nós somos pecadores. Segundo porque o pecado é transgressão e ofensa contra Deus. Quando eu peco, eu ofendo Deus. Pode ser quando eu peco contra alguém, eu ofendo aquela pessoa também. Mas qualquer pecado é uma ofensa diante do Santo Deus. Romanos 5,14 fala: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morrer muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, primeiro foi a primeira resposta à pergunta. A pergunta por que o homem tem necessidade de salvação? Primeiro porque o pecado de um homem afetou toda a humanidade. Segundo, porque o pecado é transgressão e ofensa contra Deus. Agora, terceiro, porque o pecado afasta o homem de Deus. É como se tivesse uma parede, um telhado, ou seja, uma laje entre nós e Deus. E essa laje é o pecado, que separa a gente de Deus. Isaías 59, verso 1 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não pode ouvir. Mas as vossas iniquidade é pecado, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É sério, o pecado é uma coisa séria. Nós estamos chegando à época de carnaval, onde o pecado reina. Não é brincadeira pecar. O pecado é sério. Jeremias 14, verso 7 fala: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti. É sério o pecado. Então, porque o homem tem necessidade de salvação? Porque o pecado de um homem afetou toda a humanidade, o pecado de Adão. Segundo, porque o pecado é transgressão e ofensa contra Deus. Terceiro, porque o pecado afasta o homem de Deus. E o quarto, agora, porque o pecado trouxe aos homens a morte, tanto espiritual como física. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus já avisou Adão, ele falou em Gênesis, capítulo 3, verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Então, citamos Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e agora o último livro da Bíblia fala
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essas não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20:14 fala: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E Apocalipse 21, verso 8: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, já respondemos bem a pergunta: por que o homem tem necessidade de salvação? Já citamos porque o pecado de um homem, Adão, passou para todos os homens, porque todos nós somos pecadores. Porque o pecado é transgressão e ofensa a Deus. Nós ofendemos Deus quando pecamos. Porque o pecado afasta homens de Deus. É uma laje entre nós e Deus, o pecado. Porque o pecado trouxe aos homens a morte, tanto espiritual como a física. Homens morrem por causa do pecado. Homens nascem mortos por causa do pecado. Nós somos pecadores. Então, tem um problema. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Então, quem é que proporciona a salvação? Quem é que pode te dar a salvação? Eu vou te dizer uma coisa: eu não posso dar. Eu não posso lhe dar. Eu sou pecador salvo pela graça. Eu não posso dar salvação para ninguém. Eu vou te falar outra coisa: nenhum líder espiritual pode lhe dar a salvação. A salvação não vem dos homens, a salvação não vem das igrejas, de qualquer igreja que seja. A salvação só vem por uma fonte só. Eu gostaria, no final dessa, para citar qual é a fonte. Primeiro, Deus é o autor da salvação. Deus é o autor da salvação. Gênesis, capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa é o quê? Nada menos que a promessa da salvação em Jesus Cristo. Fala: pastor, mas como? Onde é que colocou os pregos na mão do Senhor Jesus Cristo? Nas suas mãos? Eu mostrei as mãos, não é? E nos seus pés? Eu não vou te mostrar meus pés, não. Então, o prego passou no calcanhar do Senhor Jesus Cristo. Nesse acontecimento de morte na cruz, é que garantiu que foi exatamente o que Deus falou, que esse te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, venceu sobre Satanás. Salmo, capítulo 19, versos 1 a 5. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Romanos 1:20 fala: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divinidade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tem pessoas que falam, não, mas eu não vou nem fazer decisão para Cristo, nem contra Ele, então eu não vou ter culpa, não. Ou eu nunca li a Bíblia, então eu não sou culpado. Eu nunca fui para uma igreja e ouvi o Evangelho, então não sou culpado. Deus fala até a criação. Mostra que há um Deus. E mostra que é um Deus que vamos prestar contas. Atos 28 fala, seja vós, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Será que ouvirão mesmo? Sabe quem é gentio? Quem não é judeu. Eu não sou judeu. Eu amo os judeus, meu Salvador era judeu, mas eu não sou judeu. Eu sou um gentio. E o Evangelho foi mandado para nós. Foi mandado para você como para mim. E Atos certifica disto. Efésios 2, 1 a 5, nós já lemos, mas fala assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Já mostramos o pecado que nós temos. E por que nós temos? Nascemos pecadores, então pecamos. E nós somos pecadores. Então, a pergunta, quem proporciona salvação? O verdadeiro Deus. Ele é o autor da salvação. Mas como é que ele providenciou a salvação para nós? Jesus Cristo é o sacrifício para a salvação. Ele que morreu em seu lugar. Ele que morreu em meu lugar. Romanos 5, versos 6 a 11 fala, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É uma coisa maravilhosa saber que eu não preciso fazer sacramentos, eu não tenho de pertencer a uma certa igreja, eu não tenho de fazer nada além de arrepender-me do meu pecado e colocar a minha confiança totalmente no Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3, verso 13, fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Hebreus 9, 28, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para salvação. Então, quem proporciona salvação? Deus é o autor da salvação, Jesus Cristo é o sacrifício da salvação, e o Espírito Santo convence o homem para a salvação. É a convicção do Espírito Santo no coração, que a gente chega ao ponto de falar, ai de mim, eu sou pecador. Ai de mim, eu preciso de Cristo. Tem pessoas que chegam neste ponto, ai de mim, eu sou pecador, em vez de ir para Cristo, eles vão para uma igreja, vão obedecer certas regras, vão fazer isso, aquilo outro, e não aceitam Cristo. Então ainda tem o pecado na sua vida, ainda tem aquela falta de Cristo na sua vida. João 16,
verso 8. João 16, 8 fala, e quando ele vier, o Espírito Santo está falando, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Sabe uma coisa? Eu vou começar nesse ponto na próxima mensagem, porque tem muito valor agora e nós vamos continuar a mensagem pronto. Mas o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que nós precisamos da salvação por causa do pecado. Eu sou pecador. E eu peco porque eu nasci pecador, e porque eu sou pecador, eu sou morto, separado de Deus. E nós aprendemos hoje que Deus é autor da salvação. Ele nos salva do nosso pecado, mas tem que rejeitar o pecado e colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o sacrifício para a salvação. Ele pagou o seu pecado. Ele pagou o meu pecado. É como se fosse assim: Jesus Cristo é santo, eu sou pecador. Então, quando ele morreu na cruz, todo o meu pecado passou em cima dele. Ele pagou todo o meu pecado. Pagou todo o seu pecado também. Mas pagou todo o meu pecado e o seu. Tudo bem. Quando cheguei àquele tempo de entender tudo isso, eu ajoelhei ao lado da minha cama, eu pedi a salvação, eu pedi ao Senhor que Ele me perdoasse o meu pecado, que Ele entrasse na minha vida e me transformasse. Então, naquele momento, eu recebi toda a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para mim agora, Ele veja um pecador? Não. Ele vê o Senhor Jesus Cristo e a sua justiça. Essa é uma coisa que você pode ter. É uma coisa que nós que temos Cristo devemos pregar para os outros, porque o mundo inteiro está precisando a salvação, porque o mundo inteiro é pecador. Todos são pecadores. Então, a resposta à pergunta, porque o homem necessita salvação, está aí. E a pergunta agora é: você tem essa salvação? Está oferecido. Se quiser saber mais, você recebeu essa mensagem ou no Face ou no WhatsApp, e você pode me responder perguntando como é que pode aceitar Cristo, como é que fica mesmo, e nós podemos até conversar no telefone, no WhatsApp, e eu posso te ajudar, porque a Bíblia tem a resposta. Mas não demora. Não deixa a coisa de religião te enganar. Pessoas me perguntam qual é a minha religião. Eu falo que eu não tenho religião. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador. Amém? Vamos orar. Precioso Deus, nós te agradecemos pela mensagem hoje e pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem no coração de cada pessoa. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Então até a próxima vez e Deus te abençoe.